Obrigado, Mário, pelas tuas palavras. Cumprimento todos os presentes e todas as presentes, todos os elementos da mesa, especialmente Lídia Jorge, que muito justamente ganhou este prémio. Uma palavra para a minha querida amiga Teresa Martins Marques, que foi na altura que a convidei para o júri. É a investigação permanente, é as atividades de professora da Faculdade de Letras, é toda uma série de coisas que tem, e mesmo assim acabou por dizer que sim. Eu penso que valorizou muito também a atribuição deste prémio pela sua qualidade. O meu irmão Zé Manuel Mendes, como dizia o Mário, já faz parte da casa, está cá desde a primeira hora. Sem ele estes prémios não corriam tão bem, nem o António Gedeão, nem o Levante Tavares Brito. E queria agora pedir à Lídia Jorge desculpa deste texto pobre, mas não estava nas melhores condições, por razões pessoais, de eu poder escrever, mas pelo escrito deve-se à grande admiração que tenho por ela como escritora e como pessoa, e a grande solidariedade que tenho com os outros dois membros do júri, de maneira que ontem, nem era tarde nem era cedo, levantei mais 7h15 e escrevi aqui umas coisinhas com os elementos que tinha levado para a reunião do júri. Saiu uma coisa pobre, mas saiu alguma coisa. E uma última palavra eu tenho consciência que as 4 ou 5 linhas finais podiam ser dispensáveis, mas ali pelos finais dos anos 60, o meu amigo Manuel José Henriques tinha estado 3 anos e meio a descansar atrás dos salgados muros do Forte de Peniche, disse-me que tinha uma costela um bocado, um psiquiatra que tinha uma costela um bocado avariada, que era a costela da injustiça, de maneira que 40 e tal anos depois a costela dele não conseguia calar a costela que reage contra as injustiças, e portanto estarão aqui 4 ou 5 linhas finais que eventualmente poderiam cá não estar, mas que de algum modo é justo que esteja. Bom, e vou-vos ler o que algumas poucas coisas que este livro me suscitou, porque também não tinha condições físicas para mais. O foco que vai iluminar a narração e a diegese dos memoráveis é uma fotografia encontrada em casa do jornalista António Machado, pai da narradora Ana Maria Machado, casado com uma belga que figura na fotografia tirada no restaurante Memories, na qual ficaram fixados os rostos dos convivas que participaram naquele jantar, realizado em agosto de 1975, em que se distinguem El Campeador, que será o Hotel Saraiva de Carvalho, Charlie 8, Salgueiro Maia, o oficial de bronze Vasco Lourenço. Estas alcunhas do oficial de bronze, isso devem-se exatamente a uma belga, Rosa Eunória Machado, que é casada com o jornalista António Machado e, portanto, pai da narradora Ana Maria Machado, mãe da narradora Ana Maria Machado, entre outros participantes, evidentemente. Eu aqui comecei logo a cortar, porque sabia que, enquanto a caneta ia dando quanto mais personagens eu aqui focasse, mais teria que falar neles, senão, e fiquei por aqui, porque quando me sentei tinha na cabeça uma linha de leitura dos memoráveis. 40 anos depois, o dia inteiro inicial e livre de 25 de abril de 1974 chega-nos, não já em forma de poema, mas de um romance escrito com uma inestimável independência de espírito, sendo a Revolução de Abril abordada sob a perspectiva de duas mulheres que têm o poder de narrar e o usam com extrema eficácia. Utilizando palavras da personagem Ana Maria Machado, poder-se-á dizer que Os Memoráveis é um romance de encantamento e melancolia, escrito numa linguagem por vezes fulgurante, dotada de uma grande intensidade, que, segundo Keats, é onde assenta, cito, a excelência de toda a arte, porque essa intensidade faz, cito outra vez, evaporar todas as coisas desagradáveis, porque colocá-las é apertada a relação com a beleza e a verdade. Fim de citação. Não é por acaso que em Os Memoráveis se diz na página 43, cito, a beleza é o grau mais elevado da verdade. E o certo é que Lídia Jorge nos legou um romance de inegável beleza que nos move e nos comove e ainda nos serve de limitivo quando a verdade é feia.
Uma obra literária é um mundo simultaneamente unificado e diferenciado que se revela no que o texto diz. E dilo não de uma forma fechada e definitiva, antes exigindo uma leitura dinâmica com vista à produção de sentido. Este processo de desenvolvimento do mundo do texto exige que a tarefa interpretativa dê relevante atenção à intencionalidade da linguagem e à sua literariedade, de natureza eminentemente transformadora, ao contrário da linguagem científica, que se caracteriza pela fidelidade da reprodução. O texto literário de Lídia Jorge vai abrir a sua seiva nos contraditórios terrenos da realidade que a romancista recria lapidarmente através de uma linguagem imersa na temporalidade, espelhada num discurso que respira na policromia do passado, do presente e do futuro. Sendo certo que na construção do sentido, a narrativa de Lídia Jorge, sem postergar os riquíssimos veios do passado, é para os horizontes do futuro que se projeta. Nela se pretende, cito, compreender o que está para vir. Fim de citação. Em Os Memoráveis, Lídia Jorge surge como uma verdadeira tecedeira do sentido, alguém que pretende incentivar o leitor a ler a realidade de um modo ou outro, ancorada numa linguagem cintilante, ela própria transformadora da realidade, e da assonância e dissonância dos acordes que dela se desprendem. Lídia Jorge não pretende, neste romance, percorrer trilhos políticos, históricos ou ideológicos já caminhados. Antes visa, e nisso também reside a força e o encanto dos Memoráveis, atingir algo que se aproxime da plenitude do sentido. Santo Agostinho contrapunha a demonstratio e a narratio, que integra no seu processo os factos que no tempo se foram desenrolando de uma forma que largamente suplanta o narrador, cujo trabalho é o de ler, de interpretar o que está para lá do seu universo pessoal. Ou seja, e dito de outro modo, na esteira de Paul Ricoeur, o texto narrativo é uma escrita estendida sobre um arco temporal mais ou menos extenso e impregnada de historicidade, entendendo-se escrita, como queria Roland Barthes, cito, um além da linguagem que é ao mesmo tempo a história e o partido que nela se toma. Fim de citação. Lídia Jorge, em Os Memoráveis, dá corpo à asserção de Barthes de uma forma esplêndida, com plena consciência de que, cito, ou que vou citar o Ricoeur, o que é ressignificado em tradução literal, o que é ressignificado pela narrativa é aquilo que já foi pré-significado ao nível do agir humano. Citação de Tom e Récy, página 122. Estamos perante um romance alimentado pela história e não pelo mito. Um romance que fala, vou citar, um povo pobre, sem álgebra, sem letras, 50 anos de ditadura sobre as costas, o pé amarrado à terra e de repente acontece um golpe de Estado, todos vêm para a rua gritar, cada um com a sua alucinação, seu projeto e seu interesse, uns ameaçando os outros, corpo a corpo, cara a cara, muitos têm armas na mão e ao fim e ao cabo insultam-se, batem-se, prendem-se e não se matam. Página 17. É esta realidade que Lídia Jorge vai ressignificar através de um conjunto de personagens, alguns com inequívocos referentes em figuras cimeiras da Revolução de Abril e outros totalmente ficcionados, cuja complexidade emerge frequentemente de um dialogismo não dialético, isto é, que não conduz a nenhuma síntese ao modo da teorização de Barthes. Neste livro, empurrado pela tristeza, Lídia Jorge sabe que não é possível acordar os mortos, mas como que pretendem Os Memoráveis, romance desencantado, amargo, algumas vezes pungente, deixar na fímbria da sua escrita um sopro de esperança e o fio de futuro que sempre se desprende de todo o tempo histórico, mesmo que ele seja eivado de uma densa disforia. A temática dos Memoráveis prende-se fundamentalmente com a Revolução de Abril de 1964 e seu devir ao longo de décadas. Um abril que foi um instante luminoso que o tempo obscureceu, um momento de viva esperança que os meses e os anos foram esgarçando até à laceração provocada pelos espigões do mais desumano capitalismo que lançou Portugal numa terrível crise de diversas dimensões, que se reflete também na instância produtora do romance. Deste modo surge com naturalidade ao longo das páginas dos Memoráveis
Um fragmento heterodiegético, ou se preferirem, uma narrativa na narrativa, isto é, uma história autónoma encaixada na narrativa principal, a admirável história do jornalista António Machado, que antecipava o futuro em 2 colunas da última página do seu jornal, de onde acabou por ser despedido. É uma história cruciante que, de algum modo, não diria totalmente, nos surge como uma mise en abîme do romance, porque a amargura, a melancolia, a frustração, a perplexidade, a raiva que se plasmam na personalidade de António Machado representam, no singular, o ethos coletivo que transparece no romance. Lídia Jorge considera os memoráveis, cito, a crónica de uma conquista imperfeita, e um dia concluiu uma entrevista dizendo que pelas páginas deste seu romance, cito, passa a minha carne. Por meu lado, ouso terminar afirmando que por este livro passa a sólida e refletida arte romanesca da escritora, a sua língua literária de altíssima qualidade e uma profunda e humanista visão do mundo, património não só da romancista, mas também da mulher, com um exemplar sentido de cidadania e com uma presença ativa, empenhada e solidária na sociedade, o que é manifestamente demais para poder ser suportado por qualquer espírito de seita, seja literária, académica, política ou outra. Porém, omissões, esquecimentos ou injustiças não são em si bastantes para apagar o nome de Lídia Jorge da primeira fila dos romancistas portugueses contemporâneos.